Olá, amigo Sudaca! Vamos falar um pouquinho agora sobre o Equador. Como chega o Tri para este Mundial do Catar? Lógico, depois da vinheta. Então, amigos, como que chega este Equador para a Copa do Mundo do Catar em 2022? Bem, podemos dizer, já adiantar, que o time dirigido por Gustavo Alfaro, que chegou há pouco tempo no time, no início já impressionou, teve um 6-1 em cima da Colômbia, isso deixou todo mundo bem entusiasmado. Depois teve uns pequenos tropeços ali, mas o time agora sim está ajustado ao estilo Alfaro. Aquele estilo de contra-ataque, com uma marcação com linhas mais baixas, mas ocupando, atacando bem os espaços, assim que gosta Gustavo Alfaro de dirigir, assim que dirigiu o Huracan e outros times mais, e no Boca, onde teve ultimamente. Mas antes disso, eu vou deixar meu amigo El Preci, do Equador, para falar um pouquinho sobre o Equador, ele que entende muito mais do que eu. Então eu deixo com você, El Preci, a palavra é sua, presidente. ¿Qué tal, Bruto? ¿Cómo estás, amigo querido? Te mando un abrazo gigante acá desde Guayaquil, Ecuador, y te cuento. Ecuador normalmente juega a un 4-3-3 con dos delanteros por las puntas, con un delantero centro, con un tridente en la mitad de cancha. Más o menos ese es el planteamiento que el día de hoy juega Gustavo Alfaro. Lo mejor que tiene la selección ecuatoriana de fútbol es su juventud y su hambre de gloria, ya que antiguamente el jugador ecuatoriano, el futbolista ecuatoriano no se le creía, pensaba que iba a un mundial a aprender, entonces llegar al mundial ya era la gloria, solamente con llegar, entonces no importaba qué pasaba en el mundial. Ahora no, esta generación de futbolistas ecuatorianos sueñan con llegar lo más lejos posible. La mayoría están jugando en Europa, tenemos el caso de Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán, que juegan en el Brighton. Estamos hablando de un Gonzalo Plata que está en un gran nivel también en el fútbol español. Entonces tenemos futbolistas que están en buen nivel, con juventud y con un hambre de gloria enormes. En lo negativo te diría es que el problema de Ecuador hoy es la falta de gol. Si ve Ecuador no muy fácil le marcas, es muy complicado que marque. Entonces la gente está esperando y soñando y anhelando de que al menos no perder, encontrar la manera de ganar los partidos por la mínima diferencia, ya que hoy por hoy Ecuador no te garantiza o asegura que vaya a pasar por encima a sus rivales por el tema de contundencia ofensiva a la hora de meter los goles. Un abrazo gigante para ti, hermano, y espero que sigan todos pendientes. Desde Guayaquil, Ecuador, El Preci. Então, amigo, tá vendo? Tá vendo como é importante você ouvir a pessoa de lá? Essa geração pode ser mais importante que a geração que levou o Equador pela primeira vez ao Mundial, que é aquela geração de Tim Delgado, Edson Mendes, que levou em 2002 e depois repetiu a dose em 2006. É uma geração que de ouro, está marcada na história do Equador, mas essa pode muito mais. Teve o terceiro lugar no Mundial Sub-20 na Polônia, em que boa parte dessa geração está aí na seleção titular. Esse Sub-20 é importante para falar na confiança que esse grupo ganhou ao disputar um torneio mundial e disputar de frente com as grandes seleções Sub-20 da época. Isso chamou muita atenção como o time encarou de frente. É uma geração vitoriosa. Eu lembro muito da geração do Chile, de Vidal, Alexis Sánchez, que disputou o Mundial Sub-20 e foi muito bem, perdeu na semifinal para a Argentina, mas que deu casca para esses jogadores depois se tornarem bicampeões da América. Então isso pode acontecer também com o Equador. Então vamos botar aqui na telinha aqui para vocês como será possivelmente o Equador, né? Como poderá jogar o time titular. Algumas dúvidas ali, mas são pequenas, algumas de lesão, outras também ainda estão na dúvida. Vou começar aqui pela linha de baixo. Dido Domingues ou Galíndez? É uma dúvida porque o Dido Domingues não vive grande momento. Durante um bom tempo era o artilheiro do futebol equatoriano, mas hoje não vive o melhor momento. Pode ser que Galíndez, que está trabalhando no Alcas, está fazendo um bom campeonato lá, pode ser que ele seja titular. Na lateral direita, Byron Castillo, que ataca bastante. Os laterais equatorianos têm que avançar bastante, porque o Gustavo Alfaro gosta que eles avancem, por isso que nós vamos falar da trinca do meio de campo, que eles conseguem proteger os corredores.
né? Mas para que Byron Castillo ataque, Estupinhan, que vive grande momento também no futebol europeu, também ataque pelo lado esquerdo, né? Dois zagueiros, Félix Torres está vivendo grande momento no México e Henrique Capé, que inclusive teve passagem no futebol argentino e hoje está no futebol alemão, jogando muito bem, um jogador com bom passe, bons lançamentos também de defesa e ataque, pode fazer essa transição, também é um bom jogador. Aí no meio de campo, para mim, está a grande arma do time do Equador, né? Grueso, que é um doble 5, que marca muito bem, tem movimentação, tem inteligência para entender o jogo, leitura de jogo. Alan Franco, que é um jogador muito inteligente, precisa um pouquinho mais de confiança, talvez seja um ponto débil ali um pouco, mas que despontou muito bem no Independiente, não tem uma boa passagem no Atlético e hoje joga no Tajeres de Córdoba e está bem, né? Ali pelo lado esquerdo, o volante que tem saído do lado esquerdo, para mim talvez seja a grande figura do Equador para esse Mundial. E para mim, se não tiver nenhum problema de lesão, cabeça, vai ser o grande destaque. É Moisés Caicedo, joga demais, PIB, joga muito. Desde quando ele começou nas canteiras do Independente já chamava a atenção, mas quando ele começou profissionalmente, é o toque de bola, é a visão de jogo, é a agressividade na marcação, chega rápido, antecipa muito bem. É um jogador, é um meia completo, tanto é que muita gente o comparou ao Kanté, o jogador francês que hoje brilha no futebol europeu, né? Lembra um pouco o estilo dele e os ingleses já estão impressionados lá no Brighton, estão impressionados com o Moisés Caicedo, joga muito. E ele na frente, às vezes, dúvida, né? Deve jogar com meias mais abertos, né? Eles podem buscar o meio para completar umas jogadas, mas são mais abertos. E aí fica a grande dúvida, deve jogar o Romário Ibarra, né, que está no futebol mexicano, e no lado direito pode jogar o Gonçalo Plata, que também está no futebol europeu, também foi visto pelo Ronaldo, fenômeno, e foi contratado para o Valladolid, mas o Gonçalo Plata tem muita habilidade, é rápido, né, como é o caso do Romário Ibarra, que é um pouquinho mais experiente. E lá na frente, aí está o grande problema. Os dois grandes problemas do Equador é o goleiro, que está indefinido ainda, não vive grande fase do Domingues, e Galíndez pode ser o titular, e lá na frente, Michael Estrada teve um bom momento na eliminatória, teve uma queda, Michael Estrada, e depois pode ser que o Ener Valencia jogue mais por essa posição. Pode ser que o Mena, que joga muito tempo futebol mexicano, pode jogar pelas pontas. No máximo, mudar a estrutura quando pega um time inferior, jogar com 4-2-3-1, jogando o Mena mais para frente, você tira o Alan Franco e joga o Mena na frente. São opções que podem utilizar o Gustavo Alfaro durante a Copa do Mundo, mas eu não duvido que saia muito desse 4-3-3 com esses meias abertos, mas recompondo, fazendo um 4-5-1. Não duvido, pode acontecer. E o grupo do Equador, né? É um grupo que eu vejo, sim, tem times fortes, né? Mas o problema é enfrentar o Catar. Eu vi alguns amistosos do Catar, já começo por ele. Não mete medo, é um time que vai se defender muito bem. Eu vi alguns jogos, tenta fechar os espaços. A ideia é não perder os jogos e tentar em duas, três, quatro bolas tentar ganhar o jogo. Eu acho pouco, mas é o que o Catar pode apresentar. É fraco tecnicamente, o nível de jogadores é fraco, mas é assim que pode incomodar. O Senegal é atual campeão africano, lógico, ganhou nos pênaltis ali, né, naquela decisão maravilhosa contra o Egito, mas é um time que também se fecha muito bem, mas ataca muito bem, né? Tem velocidade quando chega o ataque, é um time mais inteligente, pode ser mais traiçoeiro que outros times africanos, né? E tem Mané em grande fase há um bom tempo, é o grande líder do time, além também do goleiro. Então é um time perigoso. Esse jogo talvez não seja um dos mais perigosos para o time do Equador, porque encaixa muito com o estilo do Equador. Então é medir forças, o estilo é quase o mesmo, e é medir forças quem é melhor durante os 90 minutos. Complicado, né? E a Holanda, que tem um estilo diferente, que é o estilo do Van Gaal, é um técnico já rodado, vem com novos jogadores, sem contar com aquela velha guarda, uma geração da Holanda que não foi para a última Copa, vem com sede, vem com fome, querendo mostrar a toda a categoria do futebol holandês, mostrar que o futebol holandês ainda está vivo, né, e tem tradição, e por isso que eu vejo um time perigoso, é o estilo europeu. Vamos ver como que o Equador se encaixa. Então, vejo o Equador com grande potencial de passar de fase e quem sabe ali, dependendo do adversário nas oitavas, surpreender. E essa seleção, como ele Prece falou, pode superar a seleção de 2002, 2006 e quem sabe 2014. Por quê? Porque ela tem mais fome. Essa seleção ali parecia que queria apresentar-se bem no Mundial, mas essa parece que quer ir mais longe. A sensação que eu tenho é que ela pode ir mais longe.
Então, dependendo, eu acho que o Equador tem chance sim, e eu vejo muito potencial. Já havia muito potencial nessa seleção antes de começar a eliminatória, principalmente porque eu vi os jogadores que tinha. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e, lógico, não deixe de se inscrever no canal. É importante para a gente continuar produzindo esse tipo de material, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau!